Boa noite, pessoal. Terminamos o curso 202, 202º, né, curso. Cadê o pessoal do curso 202? Por favor, fica de pé aí. Aê, vamos aplaudir. Aê, obrigado. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Pessoal, nós estamos... fechamos o Congresso do Chile, já estamos todos preparados para o Chile. Antes, por favor, o Radamés Ovaro, nosso vice-presidente, por favor, vamos compor a mesa. Adenilson, por favor. Adenilson, por favor, vamos compor a mesa. Esqueci. E estamos abrindo o Congresso de Brasília, que vai ser 24 a 26 de novembro. E vocês vão receber o matricular em casa, tá? Para esse Congresso de Brasília. Que a Selma, cadê a Selma? Está aí, Selma? Já está tudo ok, né, Selma? Quase? Tá bom. Mas já está encaminhado, tá? A Selma agora faz parte do nosso departamento de eventos e ela vai estar organizando os congressos, tá bom? É isso. Então, próximo dia 6 de setembro, que teria nossa palestra aqui, não vai haver, porque nós vamos estar em congresso, tá? Aí a gente volta depois no próximo final de semana, que é 4 de outubro, vamos falar do congresso, que aconteceu no congresso, vamos tentar trazer o congresso aqui para nós todos, para vocês, tá bom? A revista, o pessoal receberam as revistas aí? Quem não recebeu? Sério? Todos receberam? Que bom, até os alunos? Não? Você não recebeu, Zalvaro? Nosso vice-presidente não recebeu. Os alunos receberam, problema do correio. Vamos ver com os meninos lá. O estacionamento gratuito, vocês já sabem, aqui do lado, né? Então, vocês podem, quando vier, pôr o carro lá, ainda continua. Vai continuar por um bom tempo. E nós temos também, dia 24 e 25 de agosto, lá no Apiário do Álvaro, vai ter um curso de meliponicultura. Né? Então, curso básico de abelhas nativas sem ferrão. Vamos pegar as abelhas do Álvaro e detonar todas. Vamos baixar a sua rétina. O pessoal do curso, faltou tempo, mas era para ter mostrado as abelhas para eles, né? E também deu dias ruins, né, Álvaro? Ficou ruim de mexer. Mas no próximo 24 e 25, vocês poderão ver isso lá. Tá bom? Isso aí. Tem um menino aqui, o Samuel, não. Qual é o teu nome mesmo? Donizete. Samuel. Donizete. Ele trouxe o mel aqui. Vocês conhecem o Níger? A planta Níger? Não? Só você conhece, cara. E ele falou... Conhece o Álvaro? Oi? Ele trouxe o mel de Níger. Vamos degustar esse mel aí, né, Luizete? É esse ou o que tem aí? Não, esse mel que tem aqui que nós vamos degustar. Tá bom. Então, por favor, pode levar para lá e vamos degustar depois, tá ok? Então é isso. Hoje nós temos sorteio 4 bonés, uma camiseta, um livro do Morfologia e Função do Sistema das Abelhas. Temos 4 livros do Ser de Abelha, do nosso escritor, vice-presidente e apicultor. E o que mais? Radamés Ovaro. 105 anos de apicultura, está aqui dentro. E também um livro uma camiseta e um livro de argila medicinal, tá? E todos assinaram a lista, porque o sorteio vai ser feito pela lista, tá? Quem não assinou, por favor, procure a nossa lista aqui. Ô, Zalvaro, boa noite. Boa noite. Vamos falar um pouquinho do evento que nós vamos participar agora em setembro, que é o Congresso Mundial de Apicultura, que vai ser realizado no Chile, do dia 4 ao dia 8 próximo.
Eu já participei de uns 8 a 10 congressos internacionais e é de suma importância, porque muitas vezes a gente está aqui no Brasil e vai num país vizinho e vê uma apicultura totalmente diferente, né? E nós aqui temos uma apicultura muito diferente, justamente em função do tipo de abelhas que nós temos. Se você for na Europa, nos Estados Unidos, mesmo em países da América do Sul, o caso, por exemplo, da Argentina, eles têm a Apis mellifera, que é uma abelha europeia. A gente fica abismado com o que eles produzem em relação ao que nós produzimos. Para você ter uma ideia, a Argentina, que é um país que talvez, se somar 5 ou 6 Argentinas, vai dar o tamanho do Brasil, eles produzem 80 a 90 mil toneladas de mel por ano. No Brasil, nós não chegamos a 50. Entende? Então, as coisas realmente acontecem de formas fantásticas com esses outros tipos de abelhas. Eu estive na Turquia e lá tivemos a oportunidade de ver um país daquele tamanho, que cabe mais ou menos o estado de São Paulo, somado talvez com o Rio de Janeiro. Eles produzem 120 mil toneladas de mel. E uma coisa impressionante, 50% é consumido pelo próprio povo da região. Então é comum você entrar em qualquer loja e vendendo mel, e o pessoal vendendo mel. Então é uma coisa que impressiona. E nós aqui, infelizmente, temos uma série de dificuldades, né, para conseguir mostrar à população a importância do mel no alimento de cada um. Vamos ver o que a gente vai ver lá no Chile. E na próxima reunião vamos comentar o que foi o Congresso. Entendi. Não, além de matar as abelhas, nós temos uma abelha de linha diferente, né? Não é. O problema é o seguinte, o tipo de abelhas que eles têm lá é o tipo de abelha que nós no Brasil tivemos. Tá? As abelhas Apis mellíferas não eram nativas aqui nas Américas. Elas eram nativas da Europa, África e Ásia. Nos Américas, ela foi introduzida, assim como foi também na Austrália. Tá? Isso foi feito por volta de 1840, 1850, e foi introduzida essas abelhas no Brasil, que eram abelhas europeias. E foi, minha família, por exemplo, meu avô começou a trabalhar com abelha em 1916, e com abelha africana, com abelha europeia. Meu pai deu continuidade com abelha europeia. Eu vivi a minha infância com abelha europeia. A abelha que eu chegava da escola, almoçava, subia em cima de um pé de laranja, chupava laranja e jogava as cascas em cima das abelhas. E junto com as abelhas, você tinha galinha, você tinha cachorro, você tinha tudo o que você quisesse. E não tinha problema do ataque. Hoje, com as abelhas africanas, você tem uma dificuldade tremenda, porque são abelhas agressivas. E além da agressividade delas, elas não produzem o quanto as abelhas europeias produzem. Então nós vamos ver hoje, por exemplo, no Chile. O Chile é um país que está na América do Sul. Eles devem ter alguma coisa de abelhas europeias, de abelhas africanas. Devem ter. Mas a produção deles e o uso e a forma como se a gente ouve falar do Chile, é um país que tem uma grande produção. Então nós vamos ver isso daí agora no Congresso e vamos comentar com vocês quando voltar. Ok? Bom, não, mas toda abelha, ela é polinizante. Não,
mas eu tenho que ter o seguinte. O dia que sumir as abelhas do mundo, acabam as plantas. Exatamente, mas é a função da abelha. É a função da abelha a polinização. E lá eles têm um trabalho em cima de polinização. Coisa que nós aqui não temos. E é isso que a gente vai tentar aprender, ver lá. Adenilson, quer falar alguma coisa? Pelo menos boa noite, né? Ele fala tudo por nós, né? Até o boa noite. Boa noite a todos. Não tem muito o que acrescentar, né? Já foi dito aí. Eu quero só mais uma vez agradecer aos alunos do último curso, desse final de semana encerrado lá em Santana de Parnaíba, 202, e a grande maioria aí está presente, né? E vamos aí todos imbuídos para o Congresso no Chile. Vamos colocar nas mesas, né, de discussões e debates essas situações aí dos agrotóxicos que estão eliminando aí com as abelhas. Como diz o Radamés, o Brasil de dimensões territoriais, né? País gigante aí, com potencial para 200 mil toneladas ano, e com 40 mil é muito pouco, né? Então alguma coisa está acontecendo. Então vamos para lá para a gente trazer depois informações aí, o resultado dessa nossa participação no Congresso, tá? É isso. Voltando nesse assunto aí, as abelhas vieram para o Brasil em 1838. Na revista tem essa matéria, uma revista 170, 171, por aí. Falando na polinização, como ele falou, no Brasil também já está desenvolvendo muito, né? O ano passado o Carlos precisava de 5 mil comércios para fazer a polinização de laranja. E ele pagava R$60 a caixa, né? Então, uma coisa que está se desenvolvendo muito bem também. E também dizer que nos Estados Unidos, 51% das abelhas só para fazer a polinização da tâmara, não. Amêndoas. É isso. Gente, vamos em frente e vamos trazer o nosso palestrante aqui hoje, aqui agora, porque nós teremos como palestrante o Dr. Hilton Claudino, que é fitoterapeuta, utilização de plantas medicinais para prevenção e tratamento de problemas de saúde, trofoterapeuta, utilização de alimentos na prevenção e tratamento de problemas de saúde, e naturoterapeuta, nossa, não tinha os nomes mais falsos, não é mais fácil, não? Terapia holística, que trata do ser humano como um todo. E também jornalista e escritor, autor dos livros de vegetais, frutas e seus benefícios para a saúde e beleza, mulher, manual da saúde e beleza naturais. Na palestra abordará a importância dos alimentos e da argila na prevenção de doenças e nos mais diversos tratamentos para a saúde e beleza. E também está fazendo um lançamento do livro, que é esse livro aqui, ó, o livro medicinal de argila, mas ele não trouxe para vender. Esse livro vai ficar, se vocês querem, depois peguem lá na Apacame, depois, né, que vai estar lá para venda. E é isso. Oi? Esse vai ser vai ser sorteado. Então, o tema da palestra que é alimentos, plantas medicinais e outros meios emanados pela natureza que proporciona a saúde e bem-estar. O Hilton já fez algumas palestras para nós, na época da pandemia fez uma online, está aqui de volta, né, ao vivo e a cores. E naquela época tinha 99 anos. E agora, Hilton, quanto que está? Bom, doutor Hilton com você. E boa palestra. Essa pergunta pode ser feita na palestra ou pode ser para o final? Tanto faz. Tá bom. Então aproveite, porque ele só vai poder voltar aqui daqui a 5 anos. Tá? Até. Hilton, por favor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. E ele não mentiu. Amanhã, 3 de agosto, completo 99 anos. Tá bom? Bom, então vamos lá. É possível prevenir doenças através, digamos,
de alimentos e plantas medicinais, sim. A medicina convencional diz que não. Mas vamos deixar esse pessoal para lá e vamos falar de algo melhor. Algo que provém da natureza. Como o Eloy falou, vou mostrar aqui para vocês o livro Frutas. A maioria das pessoas, ela tem em mente frutas como qualquer alimento. Joga de boca dentro e o estômago que se vire. Não é dessa forma. Eu tenho 99 anos de idade. Eu não tenho uma única enfermidade. Eu trabalho todos os dias. Todos os dias eu trabalho. Mas não esqueço de cuidar da minha vida, da minha saúde. Eu tenho plena consciência que nós somos um tripé. Corpo físico, mental e espiritual. Não existe saúde plena se esses três corpos não estiver em harmonia. Por exemplo, como eu posso ficar com a minha parte física em harmonia? É evidente, através de alimentação, e por incrível que pareça, tem até alguns exercícios que qualquer pessoa pode fazer. Parte espiritual. Existe comprovação científica, ciência de alguns exercícios que eu possa fazer e que também a minha parte espiritual vai estar em harmonia. Me desculpem, não é só eu ir na igreja. Essa harmonia eu posso encontrá-la, eu posso tê-la em qualquer lugar que eu quiser. A parte mental, muito importante. Por quê? Porque a maioria das doenças se desenvolvem justamente pela parte mental. A parte mental, bons pensamentos, contato também com a natureza, a gente pode também ter a parte mental em harmonia. Mas vamos falar de frutas. No planeta existem 5 categorias de frutas, cada uma com funções específicas no nosso organismo. Quais são essas categorias? Frutas ácidas, semiácidas, hiperídricas ou monofágicas, oleaginosas e doces. Bom, costumeiramente nós vemos por aí as pessoas comendo salada de frutas, um monte de frutas, tudo aquilo ali misturado. Será que está certo? Lembre-se, eu falei 5 categorias de frutas, cada uma com funções específicas. Dessas 5 categorias de frutas, somente 4 são digeridas no intestino e uma categoria é digerida no estômago. Qual a categoria que é digerida no estômago? As frutas oleaginosas. Se eu misturo, por exemplo, banana, uma fruta fantástica, poderosíssima. Se eu misturo banana com abacaxi, está certo. Se eu misturo banana, digamos, com abacate, está certo? Não está certo. Banana é uma fruta doce, é digerida no intestino. Abacate é uma fruta oleaginosa, digerida no estômago. Você come tudo isso, quando chega no estômago, ele pergunta, cara, e agora? O que é que eu vou fazer? Não vai fazer nada, você está ferrado. E você não fica ferrado hoje ou agora, é com o passar do tempo. Veja, quantos e quantos anos comendo errado. Chega uma hora que teu corpo fala, não aguento, não suporto mais. E aí seja o que Deus quiser, que é o que Ele não quer. Preste atenção, a própria medicina alopata, que é a medicina convencional,
não nos ensina isso. A medicina alopata hoje, eu que já fui praticante dela, está totalmente distante dos princípios naturais. Como é que se previne doenças? Através da alimentação. Não existem remédios no planeta para a prevenção de doenças. Câncer não se cura porque a humanidade não quer. Mas existe cura do câncer. A própria medicina natural está aí, demonstrando. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabem trilhar esse caminho em busca. Veja bem, se eu fosse um dia presidente do Brasil, sei lá, de alguma coisa, eu iria pôr uma lei. Na escola, crianças tinham que aprender a se alimentar. Se você souber se alimentar, você chega aos 99 anos, assim como eu, fazendo de tudo. Não é milagre. Só que as escolas não ensinam. Por que as escolas não ensinam? Porque o sistema não quer. O sistema não permite. Qual era o ideal? Que nós comêssemos por dia 3 frutas diferentes. Você pode comer, por exemplo, laranja, banana e goiaba hoje. Amanhã você come laranja, goiaba, maçã. E assim você vai mudando. Por quê? Veja bem, se você ficar comendo as 3 frutas eternamente, você vai colocar as mesmas vitaminas, os mesmos sais minerais dentro de você. Goiaba vermelha e goiaba branca é a mesma coisa? Não é. Banana prata, banana nanica, banana ouro, banana maçã é a mesma coisa? Não é. O tempo é curto. Quem quiser se aprofundar, é só pegar o livro e degustar. Leia que você vai saber. Então você veja, quando eu como frutas, eu estou colocando dentro de mim sais minerais, vitaminas, mas não se esqueça de uma coisa. Açúcar. Dá até medo falar em açúcar. O açúcar, o que é que ele faz? Ele simplesmente deforma o organismo humano. O açúcar, ele causa inflamações no corpo humano. O açúcar é ele que mantém câncer. O açúcar é ele que abastece um tumor cancerígeno e assim por diante. Quando nós comemos frutas, não se esqueça, lá tem frutose e tem também fibras. Quem fez isso? O homem? Com certeza nós não faríamos isso. A natureza, o Criador. E por que ele colocou, junto com a frutose, ele colocou fibras? Porque as fibras existentes nas frutas impedem a proliferação de doenças através de frutose. Você encontra frutose natural na fruta e você encontra também o açúcar à base de frutose, que é um produto sintético. Então preste atenção, eu comi banana, eu comi goiaba, eu comi manga. Tem fibras e tem também o que? Frutose. O meu organismo vai fazer uso da frutose na quantidade que o meu organismo precisa, na quantidade que o meu organismo necessita. E as fibras, o que é que vai fazer? Vai impedir com que o excesso de frutose cause algum problema, cause algum dano ao meu corpo físico. Coisa que o adoçante não consegue. Quando você pega frutas e você faz um suco, você precisa tomar muito cuidado. Se você bater bem aquela fruta, o que vai acontecer? Fibras vão ser danificadas.
E você vai ingerir basicamente o quê? Carboidrato. Eu vejo muitas pessoas falarem, eu tomo 2, 3 copos de suco de laranja por dia. Daqui a pouco essas pessoas estão obesas, uma série de problemas. Esse tipo de suco, o que é que ele tem? Carboidrato. Simplesmente carboidrato. Qual é o certo da laranja? É você chupar a laranja, consumir, engolir, comer o bagaço. Então você tem aí alimentos totalmente diferentes. As frutas, em sua maioria, elas são ricas em enzimas. O que são enzimas? São elas que dão sustentação às células. O que é um câncer? É uma célula que um dia se desprendeu, se desgarrou lá daquele monte, e aí ela passa a desenvolver algum tipo de câncer. Então, enzimas nos dá vida. Sem enzimas, ninguém vive. Falei um pouco de frutas, vou falar um pouco dos vegetais. Vegetais é importante? Sim. Nós deveríamos, na hora da nossa refeição, pegar o prato, no mínimo 50% mato. O restante proteína e alguma coisa. Entretanto, o que é que a gente vê? As pessoas fazem totalmente diferente. Quando você come vegetais, alguns exemplos. Vegetais são ricos em enzimas. Um outro exemplo. Vegetais. Quando você consome os vegetais, em sua maioria, também tem o quê? Vitaminas e sais minerais. Esses vegetais, por incrível que pareça, bateu no teu estômago, ele também vai produzir carboidrato. Mas não se esqueça que também a maioria tem fibras. Eu vejo constantemente pessoas com câncer, e você pergunta para essas pessoas, eu pergunto, você come algum tipo de vegetal? Como? Você come brócolis? Como? De que forma você come brócolis? Eu pego brócolis, coloco na panela, deixo lá 5, 10 minutos e como brócolis. Você não está comendo brócolis. Tudo que ele tinha morreu. Brócolis você tem que pegar, dar uma caloria, no máximo 2, 3 minutos, preferencialmente cozinhá-lo no vapor, e aí sim você vai ingerir um alimento rico em nutrientes com propriedades anti-câncer. Pessoal, o que tem de pessoas, o que tem de homens por aí com problemas na próstata, e eles não sabem, porque a própria medicina convencional, ela não tem esse compromisso de explicar, de falar para as pessoas. Come repolho, come couve-flor, come brócolis, frutas como romã, goiaba, melancia, cenoura. Não tem esse compromisso. O negócio é dar remédio, receitar remédio. Entendeu? Quando nós falamos também em vegetais, nós não podemos esquecer que uma combinação perfeita de vegetais é possível prevenir doenças, como também combatê-las. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Veja bem, estou vendo aqui um monte de homens, depois eu vou falar algum problema da mulher. Problemas de próstata. Tem pessoas aí com 50, 60 anos morrendo com câncer de próstata. Suco de goiaba, ou simplesmente comer a goiaba. Se for o suco, você não pode bater por muito tempo. Goiaba vermelha, melancia, tomate. O tomate, de preferência, cozinha no vapor. Depois você remove a pele. Quando se come tomate com a pele, é um erro. O organismo humano, ele não digere pele de tomate. Se você tem dúvida, faça a prova. Coma tomate com a pele.
Quando você for lá no trono, veja o que é que está saindo. A pele sai por inteira. A menos que você faça como a indústria alimentícia, que ele pega o tomate e processa com semente, pele, tudo, e faz molho, essas coisas todas. Então o tomate cozinha no vapor, remove a pele e você rega com azeite extra virgem de oliva. Pode também comer uma castanha do Pará por dia. E não se esqueça, própolis verde e pólen de abelhas. Existem estudos com comprovação científica, feita na Noruega, feito na Alemanha, onde o pólen de abelhas, ele evita o avanço de câncer de próstata. E veja bem, se o seu médico não lhe falou, se a sua médica não lhe falou, e ele pode ser seu pai, seu irmão, tio, sei lá o quê, ele não vai falar, mas eu vou falar para você. Você não quer ter problema na próstata? É fácil. Óleo de sementes de abóbora. 1 colher de sopa todos os dias. Faça sol, faça chuva. Se você rezou ou não rezou, não importa. 1 colher de sopa de sementes de abóbora todos os dias. Quem quiser acreditar, acredite. Eu conheço pessoas do meu convívio, foi dito para ela, daqui 15 dias, cirurgia de próstata. Essas pessoas em 15 dias, em menos de 15 dias, tomando o óleo de sementes de abóbora, todos os problemas desaparecem. Mas preste atenção, não existe interesse, tá? É o sistema. Esse é o sistema. Falando alguma coisa para as mulheres. Veja, quantas e quantas mulheres fazem reposição hormonal? A exemplo de mulher, a mesma coisa acontece com o homem. Reposição hormonal. Se uma mulher fizer durante 1 ou 2 anos com sintético, e de repente ela quiser mudar, passar para o natural, o organismo já não aceita mais. Por quê? Porque o sintético destruiu, tirou toda a possibilidade do organismo se recompor. Existe uma planta chamada maca. Muitos conhecem como maca peruana. E esta maca o que é? É uma planta medicinal. Erroneamente dizem que ela tem hormônios, ela não tem hormônios. A maca é uma planta adaptógena. Ela entra dentro de você, somente coisa do Criador. Ela entra dentro de você, ela faz um estudo, ela vê qual o hormônio que você tem carência. E simplesmente a maca faz o teu organismo produzir aquele hormônio que você precisa, que você necessita. Aqui na Pacame tenha. Esta é a maca. Normalmente, pode tomar 4 cápsulas por dia. A mulher, ela não vai fazer reposição hormonal com sintético. Todos os sintomas oriundos de menopausa desaparecem. Tanto a mulher como o homem vai ter vigor, força, disposição. E por incrível que pareça, quando nós comemos sal, quando nós comemos açúcar, ele corta nossas percepções sutis. A maca, ela pode recompor, ela pode reaver tudo isso daí. Eu tomo 4 cápsulas todo dia. Todo dia eu tomo 1 cápsula de magnésio. Magnésio dimalato. Pode escrever aí. O magnésio, ele é responsável por mais de 400 funções diárias no nosso organismo.
Você pode ser católico, ateu, evangélico, palmeirense, corintiano, santista, sei lá. Pode ser tudo e pode não ser nada. Toma maca para você ver. Você vai ser simplesmente outra pessoa. É evidente que uma pessoa de 80 anos tem que tomar uma quantidade maior de cápsulas. Mas normalmente 4 cápsulas é o suficiente por dia. Voltando, o magnésio ele é responsável por mais de 400 ações do nosso organismo diariamente. E preste atenção, os alimentos brasileiros que são produzidos no Brasil, eles são pobres em magnésio. Por quê? O magnésio é oriundo de cinzas vulcânicas e nós não temos aqui vulcão. Então é por isso que a partir de 40, 45 anos de idade se deve fazer o quê? Uma reposição de magnésio através de cápsulas. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Cálcio. Quantas e quantas pessoas aí com osteoporose, a maioria em decorrência da carência do mineral cálcio. O cálcio, ele não fixa no organismo se você não tiver magnésio. Entendeu? E esse magnésio, através da alimentação, até 30, uns 40 anos, o nosso organismo é mais jovem, tem mais força, mais disposição. Depois dessa idade, você tem que fazer a complementação, a suplementação através de cápsulas. Outra coisa, eu estou falando, já entrando até na minha alimentação. Todos os dias eu como 1 colher de sopa de pólen de abelhas. Pólen de abelhas, mais de 20 sais minerais. Você anda na rua, caminha ou dentro de casa, você tem o quê? Perda de minerais. Você anda na rua, de repente tem um cidadão ali, ó, fazendo churrasco, aí aquela fumaça que está aí no ar, você respira, lá tem partículas de colesterol. A falta de magnésio também é um dos responsáveis por inúmeras pessoas estarem aí com colesterol alto. E lembre-se, a partir de 40, 50 anos, você tem que fazer a suplementação. Falar aqui para vocês de mais uma planta medicinal. Com certeza vocês já ouviram falar de cáscara sagrada. E eu vou falar desta planta porque hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa com um câncer devido ao quê? Esta pessoa está ingerindo laxante. Pessoal, laxante é uma coisa esporádica. É uma coisa para de vez em quando. E olhe lá, uma pessoa 6 meses fazendo uso de laxante é um absurdo. Sim. Agora a pessoa vai reclamar para quem? Existe o corporativismo. Dificilmente quem receitou esse laxante vai acontecer alguma coisa, por incompetência ou não. Se é incompetente, sai do caminho. Não é mesmo? Então vocês vejam, existe uma planta chamada cáscara sagrada. Aquelas pessoas que sofrem com constipação, prisão de ventre, intestino preso, tudo isso daí, pega 1 colher de sopa da cáscara sagrada, coloca dentro desse vinagre. Ele tem que ser em vidro, vinagre natural, orgânico, não pode estar em plástico, tem que ser em vidro, coloca 1 colher de sopa. Deixa por quanto tempo? 3 dias. A partir do 3º dia, 1 colher de sopa, dilui em 3 dedos de água, mexe bem e você toma. Você vai perceber que o seu intestino vai funcionar normalmente. Normalmente,
depois de uma semana, você pode recuperar todas as funções intestinais. Ele volta a funcionar normalmente. Se isso não ocorrer, é bom você procurar uma ajuda, tanto com medicina natural ou com alopatia. Alopatia, você já sabe, vai ser remédio, não é mesmo? Eu poderia falar também de algumas plantas para casos de insônia. Tem gente que não dorme direito, ansiedade, insônia, processos de depressão. Pessoal, há 70, 60 anos, não faz muito tempo, hein? O que acontecia? Você comia trigo. Esse trigo, ele era anti-inflamatório. Esse trigo prevenia esquizofrenia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Raramente você ouvia falar isso há 70, 60, 50, 80 anos para trás. Hoje o que é o trigo? É um produto modificado. É um produto transgênico. O trigo hoje, ele causa mais de 100 inflamações diferentes no organismo humano. Aonde está esse trigo? No pão integral que é vendido por aí. O que é pão integral? Será que aquilo realmente é pão integral? Já falou. Perfeitamente. Entendeu? Então, pão, tome muito cuidado. Pão francês, pão integral. Eu não vou dar nome aqui aos bois. Eu participei de um estudo, onde nós fizemos um estudo de aproximadamente 8 tipos de pães integrais. Pão com gergelim, pão com linhaça, enfim, várias sementes. Aquela semente que vocês, normalmente nós vemos nesse tipo de pão, aquilo ali não tem nada. Ela foi torrada, ela foi tostada, perdeu tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Gergelim preto. Ótimo para a saúde humana. Eu como uma colher de sopa todos os dias. Deixa eu concluir então. Então, plantas que ajudam nesse caso. Valeriana, mulungu, tília. Você faz um chá. Quando o chá estiver de morno para frio, você adoça com mel. Mel, lógico, de boa qualidade. Não é aquele mel caro, não. Aquilo lá é caro. Tá? Aquele mel é caro. Tá? Vai te vender a tua saúde caro. Tá. Então, um chazinho de mulungu, valeriana ou tília, quando estiver de morno para frio, aí você adoça com mel. O mel induz ao sono. Se quiser mais alguma coisa, pode aplicar argila verde na testa. Tília. Tília. T-I-L-I-A. Tá. Então você veja, eu falei aí 3 plantas. A própria camomila também nos ajuda no sono. Então você veja, eu falei mulungu, valeriana, camomila e tília. Qual é o ideal? Você não ficar eternamente na mesma planta. O ideal é você fazer o quê? Você ir alternando. 10, 15 dias uma planta, 10, 15 dias outra planta, mas acontece muito de uma pessoa, ela se dar melhor com uma determinada planta. Nesse caso, o que você faz? Você pode ingerir o chá daquela planta por 10, 15 dias,
depois você faz uma pausa, uma semana ou duas, e depois você retoma. Quando você ingere, geralmente, plantas medicinais, quando você ingere por um longo período, o seu organismo, ele termina se adaptando àquelas substâncias e, de repente, pode ser que nem faça mais efeito. Um exemplo disso é uma planta chamada Cimicifuga racemosa, conhecida popularmente como Black Cohosh. Essa planta o que é? Ela combate todo e qualquer sintoma de menopausa. É impressionante. É uma planta de origem colombiana. Cimicifuga racemosa. Cimicifuga racemosa. É impressionante. Tem, na maioria deles tem. Tudo que eu estou falando aqui desses livros tem. Quando você, se alguém adquirir o livro Argila, preste atenção. No livro Argila, lá tem, eu abordo quase 400 enfermidades. Ele tem 375 páginas. Lá tem orientações para artrite, artrose, labirintite, o que você... quase 400, umas 400 enfermidades. E qual é o diferencial desse livro? É que vem o tratamento com argila, acompanhado de um tratamento de fitoterapia e trofoterapia. Fitoterapia, plantas medicinais. Trofoterapia, alimentação. Tá? Não. Sintomas de menopausa. Sintomas da menopausa. É impressionante a Cimicifuga racemosa. Então, a canela de velho é uma excelente planta. Eu tenho pacientes que curaram-se literalmente de artrose com canela de velho. Outros não obtiveram resultado. A canela de velho, você precisa tomar muito cuidado na forma de fazer o chá. A melhor forma de você consumir, fazer uso da canela de velho é em forma de chá. Eu digo isso através de estudos que nós fizemos, pesquisas. E a canela de velho, você vai pegar uma colher de sopa para 1 litro de água, deixa ferver por 2 ou 3 minutos, abafa por 15 minutos, pode tomar 2 ou 3 xícaras das de chá durante o dia. A canela de velho é uma planta impressionante. Perfeitamente. Tanto artrite como artrose, você pode também fazer tratamentos utilizando argila. Quando você tem doenças reumáticas e que você utiliza argila, você não pode aplicar argila com água fria. Tem que ser com água aquecida. Muitas e muitas pessoas com diabetes tem cura? Diabetes tem cura. Pode ser curada. Simplesmente como eu estou falando, de coração aberto, olhando nos olhos de vocês. A medicina alopata fala que não tem cura. Deixa veneno para lá. Doutor Hilton, tem mais algumas pessoas que querem fazer perguntas, tá? Eu estou com o microfone aqui. Então, por tá favor, bom? depois eu volto aqui no diabetes. Posso? A pergunta vai ser sempre agora pelo microfone, né? Para ficar mais fácil para o senhor. Meu nome é Anísio e assim, eu tenho 64 anos, eu tenho algumas doenças que são oriundas do infarto que eu tive há 5 anos.
Aí é causado esse infarto, veio por causa de bebida, por causa de cigarros e outros hábitos. Eu, logo depois do infarto, comecei a me preocupar um pouco com a alimentação, e aí comecei a me interessar por essa questão de nutrólogos, que é o que o senhor está falando aí. E aí eu passei a ler e assistir alguns vídeos e acompanhar Tiago Rocha e Lair Ribeiro. E eu tenho uma visão dessas pessoas que eles trabalham muito com essa coisa, mas é comercial. Eles querem fazer dinheiro em vez de passar a possibilidade de você se curar através do seu alimento, através da sua forma de viver. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor aí com os seus 99 anos, tem uma experiência longa, o que o senhor acha dessa minha pergunta? Eles são pessoas que querem trabalhar como nutrólogos, ou eles estão vendendo somente o produto deles, que é o livro? Eu tenho o livro do Tiago Rocha. Lair Ribeiro, há uns 30 anos que eu ouço falar dele, se bem que ele estaria há mais tempo. Eu conheço os dois. Já fiz palestra com o doutor Lair Ribeiro. Veja bem, não que eu não queira falar alguma coisa ou criticar qualquer coisa assim. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas virtudes. Eu aprendi nos meus estudos que tem determinadas coisas que você percebe que aquilo não está certo. Mas por teimosia, ou sei lá por qual motivo, você insiste naquilo. Isso ocorre comigo também, com todas as pessoas. Dr. Lair Ribeiro é uma pessoa de uma capacidade ímpar. Quem sou eu para julgá-lo? Mas todos nós cometemos erros. O princípio dele é verdadeiro. O tanto é que ele abandonou a medicina alopata e hoje ele se dedica à medicina natural. Você que teve um infarto, eu vou lhe dar um conselho. Sempre que você puder, 3 dedos de água, 1 colher de sopa de vinagre natural de fruta maçã, adoça com 1 colher de chá de mel, mexe bem até que fique uma mistura homogênea e você toma. Pode tomar diariamente, 1 vez por dia, em dias alternados. Você vai perceber que logo, logo, até algumas coisas que você tenha percebido que está falho na sua vida, você vai perceber que você vai recuperar. O vinagre tem que ser orgânico. Tem que estar envasado em vidro. Esse vinagre aqui, eu tomo 2 colheres de sopa todos os dias. Ele nos dá mobilidade. Tudo que você comer, ele vai melhorar o metabolismo, ele vai melhorar a digestão, ele melhora a assimilação de vitaminas e sais minerais. Meu amigo, a medicina convencional não nos ensina isso. Com todo respeito, siga o conselho desse semelhante. Eu sei que tem outras pessoas para perguntar, eu não quero fixar no meu caso. O senhor sabe que o infarto ele mata uma parte do coração, a parte infartada, a necrose, a feita, não tem movimento. O senhor está falando do vinagre de ação. Justamente por conter resveratrol. Ele refaz as artérias? Não. O que já foi danificado, está entendendo? Mas, com certeza, ele vai te dar uma melhor qualidade de vida. E o que estava para acontecer, pode ter certeza, não vai acontecer. Esse vinagre, que no caso, feito de maçã da casca vermelha, como uva, aquela uva pretinha, são ricas em resveratrol. Resveratrol protege o nosso coração.
Tem que ser uva preta. A uva verde, ela é pobre em resveratrol. E adoçado com mel. Se for diabético, não utiliza mel. Uma pergunta. Melão São Caetano. Melão São Caetano. Eu faço extrato, né, de melão São Caetano. Fiz para muitos diabéticos, né? E as pessoas voltam a buscar, né? Eu favoreci muitas pessoas sem cobrar uns centavos. Para ver a melhora, né? A única coisa que eu cobrei é para as pessoas me relatar o que estava acontecendo com o seu organismo. E várias pessoas voltaram a buscar. E o que o senhor fala do melão São Caetano? Bom, melão de São Caetano, perfeito para quem é diabético. Perfeito. Eu vou complementar. Olha, não tem o que falar, você faz o extrato. Então, é a melhor forma. Certo. Então, veja, extrato de melão de São Caetano, perfeito para quem é diabético. Pessoal, veja bem, diabetes o que é? Diabetes, você tem o seu pâncreas comprometido. Todo diabético, o pâncreas dele está impregnado de vermes, de parasitas, de toxinas. Se você conseguir limpar o teu pâncreas, você vai ter uma vida normal, como qualquer pessoa que não seja diabético. Na medicina alopata, que é a medicina convencional, não existe absolutamente nada para limpar pâncreas. A única forma de você limpar o pâncreas, ou tentar limpar o pâncreas, o que é? Preparar argila verde com água levemente aquecida e você vai aplicar sobre o pâncreas. Aonde está o pâncreas? Do nosso lado esquerdo, ó. Aqui, ó, logo abaixo da costela. Você vai aplicar em toda esta região, deixa agir por 1 hora. Sabe por quanto tempo? 60 dias. Não é 6 dias, não é 60 segundos, não é 60 minutos. 60 dias. Se você interromper 1 dia, esquece. E começa tudo outra vez. Se você é diabético, quem sou eu para pedir para você? Cada um faz o que quer da sua vida. Tá? Eu não pedi para ninguém vir aqui me ouvir. Mas já que estão, ouçam. Se de repente alguém também não quiser, me desculpa. É só levantar e ir embora. Tá? Mas preste atenção. Você pode deixar de ser diabético. Eu não estou mentindo. Eu estou falando verdade. Prepara a argila verde, pâncreas, ó. Está aqui, ó, lado esquerdo, abaixo da costela. 60 dias ininterruptamente. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Aplica. Aplicou, senta, não converse com ninguém, se liga com o seu Criador, bons pensamentos. Se você limpar o teu pâncreas, você está curado. Essa argila, quando você remove, ela está impregnada de tudo isso que eu te falei. Essa argila, você joga no lixo ou devolve para a terra. A terra recompõe, vai recompor essa argila. Logo, logo ela volta aí com todo o seu poder, com toda a sua força. Você quando coloca a argila, pode tirar para tomar banho e depois você coloca de novo? Você faz a aplicação, deixa 1 hora direto. Aí depois você toma banho. Você toma banho, pode ir no ralo, ela não vai entupir, porque ela não tem mais liga, entendeu? 1 hora. E sim, por dia. E quem é diabético, existe uma série de plantas que são boas, como o próprio melão de São Caetano, que ele falou. O melão de São Caetano é imbatível para quem é diabético.
As argilas, você tem argilas de várias cores. Vermelha, preta, branca, cinza, amarela, cor-de-rosa, azul, cheguei. Cada um põe o nome que quiser. As melhores argilas do planeta estão no Brasil. Entretanto, o Brasil desconhece e insiste em desconhecer. Doutor Hilton, mais uma questão aqui. Doutor, eu compro ervas em casas de ervas, né? Qualquer lugar é confiável? Ou é porque a gente não conhece. Se você me vender uma erva falando que é tal coisa, às vezes eu não conheço a erva, né? Tem algum lugar que o senhor indicaria para ir comprar isso? Bom, então vamos lá. Mesmo aqui em São Paulo, existem vários ervanários que vendem ervas medicinais, são locais confiáveis. Aqui na zona cerealista tem várias lojas. Quando me fazem esse tipo de pergunta, geralmente eu falo o seguinte: não compre plantas medicinais desse pessoal que fica com a planta ali ao esmo. Plantas, às vezes você vê aí na rua, o sujeito joga um encerado, coloca plantas lá em cima. E se você duvida de mim, você faça uma experiência. Às vezes, se você não conhece a planta, ou mesmo você conhecendo, você fala para ele: você tem tal planta? Ele vai te falar: você conhece esta planta? Se você disser não, ele pega ali qualquer uma e vende para você. Mas geralmente, essas plantas que vêm embalada, com CNPJ, endereço, dados de quem invasou, geralmente, estou recebendo aqui, a Susan Flora, Avenida Mercúrio 70. É a loja eu esqueci o nome dele. É um rapaz. Bom, tá. Então, a melhor forma de você comprar plantas medicinais nesses estabelecimentos, e sempre preste atenção na embalagem, entendeu? Eu não estou querendo dizer com isso que às vezes você compra plantas em lojas que nem vem escrito lá o nome da planta. Às vezes são pessoas honestas, são pessoas direitas. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil, não só o Brasil, o mundo é um país de fraudadores. E aqui, então, nem... Né? Mais uma pergunta dela mesmo. Minha tia foi diagnosticada com um pequeno nódulo no pâncreas. Dizem que é muito invasivo, né? Tem alguma coisa que ela pode fazer além dessa argila? Tomar, não sei. Bom, argila verde, nesse caso, ela vai preparar com o vinagre natural de maçã. Na preparação, ela vai só colocar, por exemplo, uma meia colher de chá do vinagre e o restante água. Prepara a pasta e ela aplica. E o que mais ela poderia fazer? 2 plantas, o chia amarelo e unha de gato. Na parte da manhã, ela vai pegar meio litro de água, 1 colher de sopa do chia amarelo, ferve por 2 a 3 minutos, retira do fogo. Quando estiver frio, ela bebe esse meio litro, por exemplo, entre 6 horas da manhã e 12 horas. Das 12 às 18 horas, meio litro de água, 1 colher de sopa da unha de gato. Ferve por 2 a 3 minutos e toma esse meio litro entre 12 e 18 horas. Provavelmente vai resolver esse problema. Mais uma questão? Tudo bem. Só ouvindo você falar, e, por exemplo, nós que somos leigos, qual uma base que nós podemos iniciar o dia? Uma colher de pólen que você mencionou, porque você mencionou, acho que uns 4, 5 produtos que você toma. Né? No geral, o brasileiro, em geral, nós não temos costume de tomar tanto assim, por falta de conhecimento. Mas existe uma base ali que nós podemos tirar, por exemplo, 1 colher de mel, 1 colher de pólen,
no período da manhã? O que facilitaria, ajudaria no dia a dia? Qual o seu nome? Luciano. Luciano, eu vou falar. Se você não memorizar, eu vou te dar o meu telefone, meu e-mail, você me pergunta, eu lhe mando tudo explicado. Eu acordo de manhã, o que é que eu faço? Eu pego o meu liquidificador, eu coloco uma única fruta. Um dia mamão, outro dia banana, de repente 10, 15 dias a mesma fruta, e eu vou alternando com frutas. Uma colher de sopa de pólen de abelhas. Eu estou colocando dentro de mim, no mínimo, 21 sais minerais. Estou protegendo minha próstata. Pólen de abelhas é um alimento. Ele alimenta o organismo humano. Eu coloco uma unidade de castanha do Pará. Se você estiver no Brasil e for consumir castanha do Pará, desculpe, uma unidade por dia. Se você estiver na Austrália, na África, outros países, você deve comer 3. A castanha do Pará ou a castanha do Brasil, a nossa brasileira, é a melhor castanha do mundo. Uma nossa equivale a 3 de qualquer outro país do mundo. E não coma mais de uma, porque senão daqui a pouco as unhas ficam quebradiças, você vai ter dor de cabeça e queda de cabelos. Coloque 3 a 4 unidades de nozes. Nozes previne câncer de mama. Quem já teve câncer de mama, a única coisa do planeta, eu estou te falando de coração aberto, acredite, que previne recidivas de câncer de mama é nozes. Você coloca uma colher de sopa de gergelim preto, prolonga a tua vida. Esperma da melhor qualidade. O homem ou a mulher que faz uso de gergelim preto, 6 meses antes da mulher pensar em engravidar, com certeza, ela vai ter um ser humano diferenciado. Hoje, tem países no mundo que compram gergelim preto do Brasil para dar para mulheres grávidas e também para crianças. O Brasil desconhece isso. Eu fiz um trabalho, mandei para o Ministério da Saúde. Até hoje, não obtive resposta e não vou obter. Infelizmente, esse é o meu país. O que você pode também colocar? Mel, se não for diabético, meia colher de sopa, imprescindível. Você pode também colocar amêndoas crua, não torrada, 4 ou 5 unidades, para te manter sempre jovem, sempre com disposição. Não utilize leite de forma alguma, água, bate bem no liquidificador e você pode ingerir. O que você poderia também utilizar nesse tipo de preparação? Açaí. Só que tem o seguinte, o estado do Pará está ali pertinho. O açaí de lá é diferente do açaí que nós temos aqui. O açaí nosso, ele vem com misturas, vem um monte de coisa lá. Tem uns que vem morango, guaraná em pó, todas essas coisas aí. Se você tiver açaí puro, 1 ou 2 colheres de sopa, previne osteoporose. Vai te dar ossos fortes, rígidos. Quando aplicamos argila em volta do pescoço, é uma forma de evitar osteoporose, é uma forma de evitar osteopenia. E por último, 1 colher de sopa de uva passa preta. Impressionante. Vai te dar força, disposição. Tem pessoas que me procuram e falam, doutor,
eu não tenho energia, eu não tenho disposição, eu passo o dia todo desanimado. A minha mulher me cutuca, mexe comigo, faz de tudo. De tudo eu não sei o que é, e não acontece nada comigo. O que é que a pessoa deve fazer? Pegar uma maçã, uma banana, adoça com mel, é um energético, totalmente natural. Não tem efeitos colaterais, não mexe com o coração, não mexe com a mente, não mexe com nada. E essa própria vitamina que eu te falei, eu faço uso dela todos os dias, há mais de 40 anos. Eu vou lhe falar, você pode não acreditar. Eu conheço, não conheço, mantenho contato com mais de 500 pessoas que comem isso de manhã. Você não fica doente. Pode pegar o seu dicionário, veja lá, doenças, risca. Pode riscar, você não fica doente. E você quer saber o pior? Não sei se é pior. Gente que estudou comigo, eu demorei 5 anos estudando essa fórmula. Eu posso até passar para você se você quiser. Gente que estudou comigo, ele consome, mas não fala para aquelas pessoas que chegam na frente dele e pedem uma orientação. Não fala. É o sistema. Criança também pode tomar essa... Qual a idade dela? Varia de 2 a 10. A partir de uns 10 anos, um pouquinho. Tá. Eu como esse tipo de alimentação, um copo e meio, todos os dias. Lembra que eu estava falando aqui de vegetais? A importância de comer vegetais. Vírus e bactérias entram em nós principalmente por onde? Através da boca. A nossa boca é um ambiente altamente ácido. Normalmente, vírus e bactérias, quando não são eliminados pela boca, se ele penetra até o estômago, ele deveria ser sumariamente eliminado. Isso porque, devido ao ácido clorídrico, a acidez do estômago é em torno de 2%. É o ambiente mais ácido do organismo, depois região de genitália. Mas, por que as pessoas pegam Covid? Por que as pessoas estão aí com inúmeras bactérias e outros tipos de vírus? Justamente porque no estômago dessas pessoas, o ambiente ácido, ele não está contento. Quando eu como verduras, quando eu como vegetais, é esse tipo de alimento que é o responsável por promover o quê? O ácido clorídrico. Para você ter uma ideia do que é ácido clorídrico, se você conseguisse pegar a sua mão, enfiar de goela abaixo, quando chegar no estômago você conta até 20. Puxa a mão, só vem osso. O ácido clorídrico comeu tudo. Então você veja, pessoas com refluxo gastroesofágico. Isso significa o quê? Que no estômago dela, daquela pessoa, não tem os ácidos exclusivos para digerir alimentos. Uma pessoa com refluxo gastroesofágico, o que é que ela tem que fazer? 10 minutos antes dela se alimentar, tomar uma colher de sopa desse vinagre diluído em água. Ele contém ácidos. E ele vai promover o quê? O ácido clorídrico no estômago. O tanto é que toma, 10 minutos depois a pessoa se alimenta, ela já não tem problema. Você pode comer até alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que não têm absolutamente nada de nutriente e que causam mal ao nosso organismo. Mortadela, salsicha, salame, pão.
alguns tipos de iogurte com adoçados, tudo isso daí é alimento ultraprocessado. E esse tipo de alimento, quando ele chega dentro de nós, o organismo fica doido, cara. Ele não sabe absolutamente o que fazer. Se você toma esse vinagre, ele elimina, ele digere rapidamente. A medicina Ayurveda, que eu estudei, medicina Ayurveda, ela fala, se você se alimentar 70% certo, os outros 30% você pode fazer o que você quiser. Entretanto, a gente vê diferente. As pessoas, no máximo, se alimentam 30% certo, os outros 70% errado. Outra questão, doutor Hilton? Pois não. Eu gostaria de saber se a substituição 10 minutos antes de alimentar-se desse vinagre por limão poderia ser um paralelo, e também gostaria que o senhor falasse sobre o limão. Tá. Não é a mesma coisa. Eu vou dizer até como um comentarista esportivo falava, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O limão é um alimento perfeito. Só que nós temos que saber como utilizar o limão. Nesse livro, Frutas explica, mas eu vou lhe dizer algumas coisas a respeito do limão. Riquíssimo em vitamina C. E muitos problemas do limão ocorrem por falta de conhecimento. O limão, ele é um alimento ácido, uma fruta ácida. Entretanto, quando ela está na minha boca, ele já começa a se transformar em alcalino. Depois que eu, por exemplo, se for um suco de limão, depois que eu tomo esse suco de limão, ele só se transforma totalmente alcalino 10 minutos depois que ele está no meu estômago. Tem pessoas que falam para mim, olha, eu tomo suco de limão todos os dias pela manhã em jejum. Eu sou prova. Convivi com pessoas que faziam isso. Ela foi terminar no Hospital das Clínicas. Por quê? Ela já tinha um problema de hiperacidez. E ela tomava esse suco de limão de manhã totalmente em jejum. Eu aconselho nesses casos, ou quando a pessoa não tem conhecimento do seu corpo, do seu organismo, toma o suco de limão depois que você comeu alguma coisa. O limão é fantástico, é poderosíssimo, nos dá força, nos dá energia. Se você quiser matar o limão, é fácil. Faz um suco e coloca açúcar. Se você quiser que ele tenha mais vida, mais poder, também é fácil. Faz o suco e adoça com mel. Perfeito. Nota 10. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. É aquele que se compra em mercado que vem granola, vem noz, vem uva em passa, tudo em melaço. Ele é bom aquilo? Ou aquilo é à toa? Bom, vamos lá. Meu amigo, a melhor granola é você que faz. Não confie, não acredite. Eu não posso dizer marcas. Já pegamos várias marcas de granola, levamos para laboratório, acompanhamos toda a pesquisa. Tem açúcar refinado, mel, que não é o mel verdadeiro proveniente da abelha. Não, tem esse que eu vi lá, ele tem melaço, que é o melado, né? Sim, sim. Não é certo. O certo seria você colocar... Dentro da sua casa, você prepara, você coloca mel. Outra pergunta, isso aqui é por mim mesmo, que eu fiz uma cirurgia, eu tenho muita ansiedade em doce. Tudo que eu como, passo mal, mas o doce, ele desce, que desce uma beleza. Tá. Tem alguma coisa
que possa inibir essa vontade? Se você passar a comer doses boas de vegetais, ele inibe a compulsão por doces. Puxa vida, alguém aqui me ajuda. Como é que chama aquele... Aqui no livro Frutas tem. Deixa eu ver. Não, ele é meio amarelado, importado. Caramba, qual o nome dele? Damasco. Damasco, ele também impede a compulsão por doces. Quando você sentir vontade de comer doce, aí o damasco ele vem, né, ele é meio amarelado, você pode comer 1 ou 2 unidades. Ele, com o tempo, ele vai tirando essa compulsão por doces. E comer bastante verduras. Verduras, veja bem, qual seria o certo? Você fazer uma salada, temperar com azeite extra virgem de oliva, ou vinagre natural de maçã, ou limão. E aí você come. Eu nem lhe aconselho pôr sal. Tá? Vai. Hein? Se você pegar sal do mundo inteiro, sal preto do Japão, sal de Mossoró, do Rio Grande do Norte, a composição é igual. Por exemplo, tem região do Japão que você tem ovo preto. Mas por quê? Porque naquela região prevalece enxofre. É por isso que o ovo é preto. E tem determinadas regiões do mundo que o sal é preto. Isto não significa que este sal tenha mais propriedades do que qualquer outro tipo de sal. O sal verdadeiro, o sal grosso, esse que nós temos aqui, que vem do Rio Grande do Norte, é perfeito. Agora, ele muda de cor, às vezes devido a condições climáticas, essas coisas assim, entendeu? Olhe, pedra na vesícula. Existem alguns tratamentos naturais, inclusive com o uso de suco de algumas frutas, como, por exemplo, limão. Mas, pela medicina natural, ninguém vai garantir para você que pedras na vesícula serão eliminadas. Se fosse nos rins, seria outra coisa. Às vezes, a melhor coisa é a cirurgia. A medicina avançou muito, não tem problema nenhum. Tá? Mas é muito difícil pela medicina natural, pedra na vesícula, obter êxito. Tem pessoas que conseguem. Eu conheço pessoas, logo no início, conseguiu com suco de limão, mas não tomando em jejum, tomando durante o dia 2 copos de suco de limão e nem pensar em açúcar. Se você colocar o açúcar no limão, o açúcar simplesmente vai destruir, ele inibe. É impressionante o poder maléfico do açúcar. Eu gostaria de saber sobre o suco de couve com maçã ou suco de... não, mas é só o couve mesmo, ou com a maçã, por exemplo. É bom para quem tem gastrite. Tá, então vamos lá. A maçã é a única fruta do planeta que você pode adicioná-la a qualquer tipo de planta e fazer um suco, por exemplo, e tomar. Você falou gastrite. Então, gastrite, você pode curá-la mudando hábitos alimentares. Mas você pode fazer o quê? Chá de uma planta espinheira santa, 3 xícaras durante o dia, não pode adoçar. Você pega 1 xícara de água, aí está o segredo. Coloca para ferver. Quando a água estiver fervendo, despeja sobre 1 colher de chá da planta. Abafa por 15 minutos. Toma 3 xícaras durante o dia.
Você pode comer repolho, que é cicatrizante, couve-flor, o que mais? Brócolis. A própria couve, ela elimina a bactéria Helicobacter pylori, né, que é o H. pylori, mediante aplicação também na argila, em todo o abdômen. E você veja mais uma coisa, essa bactéria, que muitas pessoas que têm gastrite e úlcera, a maioria das pessoas tem essa bactéria. Essa bactéria, com o passar do tempo, ela foi se desenvolvendo e hoje ela atingiu um grau de esperteza impressionante. Quando um médico receita uma medicação alopata para combate dessa bactéria, ela geralmente se esconde por debaixo do muco. O muco o que é? É um revestimento que protege o nosso estômago. Ela fica lá escondida. Às vezes, já foi detectado que às vezes ela fica lá por 8 meses. Aí, de repente, a pessoa, estou bom, não tenho mais nada. Quando tira a medicação, daqui a pouco ela volta. Agora, se você utilizar argila verde na testa, suco de couve, comer brócolis, comer repolho, couve-flor. Suco sem coar, né? Sim, o ideal é coar. Coar. Não tem problema, mas tem pessoas que digamos assim, o resíduo, né? Tem pessoas que não gostam. Mas se você também tomar sem coar, não tem problema. A única coisa que eu lhe digo é o seguinte, não adianta você comer couve, porque tem gente que me procura por algum problema e eu falo, você vai fazer um tratamento à base de couve. Não, mas eu como couve quarta e sábado. De que forma? Na feijoada. Aí não adianta, entendeu? E essa couve, lavar bem e de preferência crua. No máximo, quando você quer cozinhá-la, 3 minutos no vapor. Ela está viva. Você vai ingerir um alimento vivo e não um vegetal morto. O meu pai, recentemente, ele fez uma cirurgia no estômago, porque ele está com câncer de estômago, né? Agora só está com 40% do estômago. Ele pode também tomar? Pode. Já removeu? E aplica argila em todo o abdômen. Tá. Doutor Hilton, essa fruta africana, que é conhecida popularmente como a fruta do milagre, que a gente consome, qualquer coisa azedo que a gente comer, ele se torna doce. Isso tem alguma relação, teria alguma relação, por exemplo, com a diabetes? Eu, sinceramente, eu desconheço. Ah, então. Eu, sinceramente, eu desconheço. É uma plantinha africana, um frutinho vermelhinho, assim como se fosse um café. Aí você consome aquilo e qualquer coisa azeda ou amargo que você consumir, ele se torna doce. Ela te corta o paladar. Não, ela leva a ser doce. Ela corta o paladar. Você não sente mais o paladar do que azedo. Ah, pode ser isso, eu não sei. Porque você veja, existem plantas até para pessoas que, quando tiveram Covid, perdeu o paladar. Existem plantas que fazem recuperar o paladar. Eu desconheço, assim, algo que eu possa lhe falar com certeza, lhe afirmar, eu desconheço. Me desculpe. Inclusive eu tenho isso aqui na minha casa. É esta planta? Eu precisaria ver. De repente eu possa conhecê-la por outro nome. O nome científico eu não lembro, mas Depois eu vou passar meu telefone, meu e-mail, aí eu vejo para você. Depois eu ia perguntar, a marca peruana, existe a preta, vermelha e branca, né? Sim. Qual que é a diferença? A diferença é pouca. Existe muita propaganda, muito marketing, mas a diferença é pouca. A preta, ela tem mais hormônios do que a branca. Basicamente, essa é a diferença. Hormônios todo mundo precisa,
Nós não vivemos sem hormônios. É impossível. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Com relação à reposição hormonal, qualquer uma proporciona benefícios. Eu não sei se você já ouviu falar de semente de linhaça dourada e semente de linhaça marrom. A semente de linhaça marrom é brasileira, a dourada é proveniente do Canadá. Os canadenses têm dinheiro. Há anos aí atrás eles despejaram, vomitaram no mundo inteiro que a melhor semente de linhaça era a dourada. A melhor semente de linhaça, a mais rica é a nossa, a brasileira, a marrom. E A linhaça tem que ter um cuidado para consumir, porque ela vai colocar na água, ela vai inchar, vai deixar. Isso no estudo seria muito agradável. Sim, bom, precisa ver qual o tipo de problema que a pessoa tenha. Mas normalmente... Pelo avançar da hora, a gente já pode ir fazendo essa pergunta e encerrando, né, a palestra. Só uma dúvida. Eu tenho uma pessoa que ela toma remédio para o pré-diabético. Existe pré-diabético ou ela já está diabética? Só isso só. Não, existe sim o pré-diabético. É aquela pessoa que já está próximo. Existe sim, ela já está bem próximo de avançar, de ser mesmo diabético. Enquanto ela é um pré-diabético, a argila no pâncreas, o próprio melão de São Caetano, está entendendo? Plantas como o jambolão, vai ajudar bastante. Deixa eu fazer uma Só fazer uma pergunta para o senhor. Eu vejo falar muito aí do vinagre de maçã, né? Existe um vinagre de mel, que é quando você vai fazer o hidromel e você acaba errando o hidromel e dá o vinagre de mel, né? Que é azedo, tal, meio adocicado. Você conhece, ele é bom? Não, é que eu já fiz esse vinagre, entendeu? Então, quando você está fazendo hidromel, você acrescenta um limão, alguma coisa, ou perde até o controle dele e vira um vinagre mesmo, né? Será que ele seria um vinagre que poderia ser igualado ao de maçã? Não, não é igual. Não? Menos não é de igual, mel? Pela própria formação da maçã, entendeu? Não é igual. Quando eu falei em enzimas, vinagre natural de maçã tem enzimas. É por isso que ele nos dá vida. Perfeitamente, tá bom? Maçã e vegetais. E frutas também têm enzimas. As enzimas dão sustentação às células, protege nossas células. Sem enzimas não existe vida. Pessoal, muito boa noite. Só mais uma questão, doutor Ioto. Hoje está sendo muito assim difundido a Ora pronobis e a moringa oleífera como assim plantas com uma carga muito alta de proteínas. Tem algumas outras equivalentes a essas duas? Bom, Ora pronobis é uma planta perfeita. Para vocês terem ideia, a única coisa no planeta que previne hemorroidas é Ora pronobis. Ora pronobis riquíssima em proteínas, ela tem proteínas iguais ou melhor do que a carne bovina, que a carne bovina hoje é uma péssima carne, tá? Moringa oleífera, ela pode prevenir catarata, glaucoma, simplesmente você tomando o chá ou fazendo ou consumindo a planta. Precisa tomar muito cuidado com o consumo, porque não é como se diz, pega aí um monte e coloca na salada e come. Não. Tudo em excesso prejudica o organismo. O nosso organismo é uma máquina perfeita, mas ele tem limites. Se eu comer 1, 2, 3 bananas por dia, vou dar um exemplo de banana, eu vou ter benefícios. Se eu comer 10 bananas por dia, eu vou ter problemas. Tem pessoas que têm cãibras, ela precisa de potássio. Para você se abster de potássio,
proveniente de banana, você teria que comer umas 15 unidades de banana por dia. Você não precisa disso. Você come 1 ou 2 bananas, pega um copo, 3 de água, 1 colher de sopa de vinagre natural de fruta maçã e não se esqueça, mel. Aí sim, você vai prevenir cãibras. E toma cápsulas de magnésio. Um abraço, cãibras, vai ser coisa do passado. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Me desculpe se eu não fui melhor, mas tenham certeza que eu dei o melhor de mim para vocês. Quem quiser... Pessoal, se vocês quiserem depois, o ano que vem, a gente convida ele de novo, né? Fazer mais uma palestra, né? Que seria muito importante. Samuel, pega, por favor. Então, é isso. Vamos agradecer ao professor Hilton e fica o convite para em breve, tá? Muito obrigado. Vamos fazer a entrega do certificado, do diploma para ele.